Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano Cian, eu sou artista visual desde, desde que eu me conheço, mas com a pandemia eu investi mais tempo e comecei a aumentar a minha produção. E é disso que eu vou falar aqui hoje, né? Que tem uma certa relação com a pandemia. Eu trabalho com o mercado de design, mercado publicitário há muitos anos, e assim que a pandemia começou, eu senti, assim como várias pessoas que são freelancers, que trabalham nessa área, eu senti um certo... Os trabalhos diminuíram um pouco, normalmente, principalmente no começo. E aí eu peguei os meus trabalhos de arte, que estavam meio parados, ali meio engavetados, e voltei a desenhar, voltei a pintar, voltei a trabalhar com isso. E aí surgiu uma grande questão, né? Assim, como dar vazão a isso, como transformar esse tipo de trabalho em renda. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu passei por esse processo nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, e eu entendi, eu percebi, não que eu tenha descoberto, porque isso já existia, mas eu comecei a investir esse tempo e descobri que existe um mercado muito grande independente. O que eu chamo de mercado independente? O mercado da arte ele é basicamente dominado por galerias, por curadores, e se você não está, né, dentro desse cenário, fica muito difícil você conseguir converter o seu trabalho em dinheiro. Então, assim, para que eu conseguisse me manter e investisse cada vez mais tempo na produção de arte, eu tinha que, de alguma forma, transformar isso em renda. E foi aí que começou a minha incursão pelo que eu chamo de mercado de arte independente, que é o mercado que não passa por galerias, não passa necessariamente por nenhum curador, mas que usa algumas plataformas para poder atingir o público final, né? O que eu vou falar aqui são basicamente plataformas estrangeiras. E por que estrangeiras, né? Por que não brasileiras? É claro que podem ser brasileiras também. Aqui no Brasil existem muitas plataformas que trabalham com venda de arte, mas eu me dediquei muito às plataformas estrangeiras por um motivo muito simples, né? A diferença, a disparidade da cotação da moeda. Hoje, com o valor do dólar e do euro, o esforço que a gente tem, né, para vender um trabalho aqui no Brasil, ele é muito grande, e quando você vende um trabalho lá fora, você tem uma compensação financeira melhor, e o teu esforço acaba sendo, não digo que menor, porque tudo, enfim, tudo gera, é fruto de um certo esforço, mas você tem uma recompensa por isso, né, em termos financeiros. E aí eu investi nisso e fui atrás de algumas formas de fazer isso possível. Bom, então, antes de qualquer coisa, eu acho que o que eu estou falando aqui, assim, quem tem produção de arte ou quem quer se dedicar a produzir trabalhos autorais e quer transformar isso em renda, principalmente para poder retroalimentar esse tipo de trabalho, né? Diferente de um trabalho remunerado, um trabalho de carteira assinada, esse é um trabalho que, para ele possa ter continuidade, é preciso que o dinheiro volte, até porque os materiais são muito caros, o tempo investido é muito grande. E aí, nessa pesquisa, eu tenho um site, uma plataforma muito conhecida, é um site americano que chama SatArt, tá? Eu vou começar aqui a dividir a minha tela para mostrar um pouco sobre o que eu estou falando. Então, como eu falei, esse aqui é o primeiro site, né? É uma plataforma chamada SatArt, uma plataforma americana, mas ela tem um alcance global. Por incrível que pareça, ela só não vende para o Brasil. Isso é uma loucura, mas enfim, a ideia aqui é justamente vender para fora. É uma plataforma muito grande, né? Com muitas ramificações, com redes sociais, com muitos seguidores. E essa é uma plataforma que ela não cobra nenhum tipo de mensalidade. Então, ou seja, qualquer artista, qualquer pessoa que quiser ir lá se inscrever, criar um perfil, pode ir, se inscrever, criar um perfil e começar a fazer os uploads de trabalho. Eu entrei aqui no meu perfil, só para ter uma ideia aqui na parte de trabalhos. Então, esses uploads, eles são bem completos, né, em termos de informação, e isso é uma coisa que, assim, quanto mais informação você der, né, mais chance você vai ter de vender, obviamente, porque uma pessoa que está comprando, né, alguma coisa que não custa R$100, que custa 1.000, 2.000, 3.000, enfim, independente do valor,
mas são obras, então é importante que tenha um descritivo muito completo, né, em cima das obras. E aí, enfim, aí você vai descobrindo, né, como é que funciona. No começo é um pouco penoso, porque são muitos dados, muitas informações, mas você sobe lá o trabalho, e a partir do momento que você sobe o trabalho, você cria o seu perfil, você atrela uma conta bancária brasileira, o trabalho sendo vendido, tem aí um gap de 15, 20 dias, às vezes até 30, você recebe o pagamento e funciona muito bem. Eu já vendi algumas dezenas de obras, né, basicamente obras digitais, nessa plataforma, e ela funciona muito bem. Agora, como qualquer plataforma, qual é o calcanhar de Aquiles dela, né? Quer dizer, ela tem muitos artistas, é uma plataforma que tem milhares de artistas. Então, assim, para você ter algum tipo de visibilidade dentro da plataforma, o que eu acho fundamental é você ter uma quantidade de trabalhos que faça sentido. Se você subir 1, 2, 3 trabalhos, obviamente que você vai estar nesse limbo, né, dessa massa desses milhares de artistas. Mas se você tiver uma produção regular e toda semana subir um trabalho, você vai começar a ganhar visibilidade, inclusive a partir do momento que você entra em sessões como sessões dos curadores, né, online, e entra no destaque da semana, ou então alguma coisa, aqui, ó, 9 artistas femininas. Eles criam várias sessões, né, para poder destacar alguns artistas, e isso vai gerando tráfego na sua página, vai gerando exposição, e isso faz com que você ganhe visibilidade, e aí sim, pode ser que a sua venda se concretize. Agora, isso é um passo, né, porque assim, feito a venda, como é que funciona? E isso vale para todas as plataformas. Existe uma série de regras para você mandar uma obra de arte para fora do Brasil. Não só, né, a questão do Brasil, que é extremamente burocrático, mas também questões aduaneiras internacionais. No caso dessa plataforma específica da SAT, ela é uma das que mais facilita o envio. Por quê? Porque ela emite a invoice, ela manda o courrier, né, a empresa de transporte até a sua casa para pegar a obra, ou seja, ela facilita muito esse meio de campo, que geralmente os artistas não sabem fazer, não gostam de fazer, porque tem toda uma questão burocrática. Mas existe a questão da embalagem, e isso é um capítulo quase que à parte, né, que você aqui na base do site, você vai ver aqui o handbook dos artistas, onde explica tudo aqui, né, como começa, como fazer o upload, a embalagem, os pagamentos, enfim, é só navegar por aqui. Quero deixar claro que eu não tenho nenhuma representação nessa plataforma, eu não estou fazendo isso aqui, não é publi de nada, aliás, eu vou mostrar outras plataformas. Eu comecei por ela ser mais abrangente por não cobrar mensalidade. Então, a parte de embalagem é uma parte bem, se não complexa, mas com muitos steps assim, a se cumprir. E aqui explica tudo, né? O tipo de obra, se vai ser enviado numa caixa de madeira, num box ou num tubo. E aí você vai entendendo. O legal aqui é que eles colocam vídeos explicando com passo a passo, tudo que você precisa. E aí, só para dar um exemplo prático, né? A primeira vez, logo no começo, quando comecei a vender, as minhas obras vão geralmente em tubo. Eles pedem que o tubo tenha mais ou menos uns 20 centímetros de diâmetro, um tubo rígido. E aí eu fui até o mercado brasileiro catar esse tubo e não existe. Então, a gente tem que se virar um pouco, né? Porque eu fui numa loja de material de construção, comprei um tubo de 15, mandei um e-mail para eles perguntando se esse tubo de 15 poderia atender, apesar do pedido ser de 20, eles disseram que sim. Então, eu comecei a criar uma forma de embalar isso um pouco alternativa, mas ainda dentro, né, das especificações que eles queriam, para conseguir mandar. A gente não encontra no mercado brasileiro tubos de papelão, tubos de PVC já prontos, nos formatos necessários. Então, a gente tem que se virar para conseguir fazer adaptações, né? Esses tubos, o fechamento desse tubo eu faço, por exemplo, com ralo de PVC também. Então, é uma coisa que não é, digamos assim, padrão, né? Porque existe um fechamento do tubo, só que ele, além de ser muito caro, ele é muito pesado, o que traria um peso extra para o transporte muito grande.
Então, é sempre bom lembrar que a gente tem que usar a criatividade também na hora de conseguir cumprir todas essas etapas aqui que são muito rígidas. Bom, então, deixa eu só voltar aqui uma coisa importante, que é a questão da comissão, né? Claro que, como qualquer plataforma, ela realiza a venda e ela cobra uma comissão de 35%, tá, sobre o valor final. E o valor do envio é pago pelo comprador. 35%, de 30% a 35% é uma média de mercado. Então, isso é natural. Como eu falei, as vantagens são o câmbio, né, o valor percebido. E para você ter algum destaque, é importante ter uma certa regularidade, né? Bom, feita a venda, eles vão te mandar, né, um link onde você faz o download do invoice, do ticket, né, do envio internacional, e aí você tem que preencher essas documentações. Só que para o Brasil tem uma documentação extra que chama documento de consulta sobre a existência de restrição legal para a saída de obras do país. Essa página aqui que eu estou, que é uma página do governo federal brasileiro, onde você tem que você tem que se logar com o seu CPF e a sua senha. E aí você simplesmente, eu vou abrir aqui, você simplesmente começa a gerar um documento onde você preenche seu nome, seu endereço, que tipo de obra você está mandando. E isso gera um PDF que você faz download na hora e você tem que imprimir esse PDF para ir junto com a obra. A função desse PDF não é fiscal, a função desse documento é para dizer que essa obra tem menos de 50 anos, porque qualquer obra que tenha mais de 50 anos cai dentro das restrições, não das restrições, mas dentro da legislação de ser patrimônio histórico brasileiro. Então, esse documento nada mais é do que um nada consta, dizendo que a obra pode sair do Brasil. Enfim, tem essa série de documentos, uma série de coisas que esse site ajuda muito facilita muito aqui com esses tutoriais, com tudo isso para te ajudar a entender. Eu vou passar aqui para uma outra plataforma que também é do mesmo estilo, que é a Artsper. A diferença da Artsper é que ela é uma plataforma baseada na França, então ela atende mais o mercado europeu. E, diferente da SAT, é uma plataforma que cobra uma mensalidade de 39 euros para artista. Tá? Ela foi feita, essa plataforma, para galerias e não para artistas. Então, ela tem uma forma de abordagem um pouco diferente, mas o que importa é que ela também, percebendo que existe um mercado, né, de artistas independentes, ela abriu essa exceção para alguns artistas e ela funciona por meio de convite. Aí você vai me dizer, bom, mas beleza, eu não fui convidado, né? Como é que eu faço parte? Se convide. Eu acho que se você tiver uma produção de arte regular, se você tiver trabalhos, né, consistentes, estruturados, possivelmente, se você se convidar para a plataforma, ela vai aceitar, porque ela nada mais é do que um negócio que também quer ganhar dinheiro, gerar fluxo. Então, eu acho que se convidar não é nenhum problema, muito pelo contrário. Ela também cobra um percentual de venda, se não me engano, 30% contra os 35% da SAT, e ela atende mais o mercado europeu, tá? As regras dela de envio, ela não coloca, né? Não fica aqui explícito no site como é que funciona, mas se você seguir as regras da SAT, são regras universais, vai atender as outras galerias online. É só seguir as regras. A diferença dessa plataforma é que ela não tem o envio, ou seja, o artista tem que fazer o envio para o comprador. E isso também é um capítulo à parte, porque as transportadoras que existem aqui no Brasil e que eles recomendam são basicamente 3, né? A UPS, a DHL e a FedEx. Essas 3 transportadoras, se você pegar o telefone, ligar para eles e falar, quero mandar uma obra de arte para o Japão, eles vão falar na mesma hora, a gente não envia obra de arte. Foi a resposta que eu recebi na primeira vez que eu liguei. Mas eu falei, bom, mas eu envio quase toda semana pela UPS. Como vocês não enviam? E aí eles não sabem responder. E aí tem um porquê dessa confusão.
Essa confusão existe pela seguinte questão. Quando você fala obra de arte, existe um valor agregado já na expressão, na sentença, né, na palavra, que é muito grande. Então, como existem muitas regras para envio, eles preferem não prestar esse serviço com medo de que uma pessoa física vai lá, não sabe fazer embalagem, não sabe a necessidade do certificado do IFAM, não sabe a necessidade de uma declaração de arte. E aí eles vão fazer esse envio pode ficar preso na alfândega, e aí vai dar uma série de confusões, e aí eles preferem dizer que não fazem, entendeu? Mas aí existe uma forma de fazer, que é através de um despachante, né? Existem alguns despachantes aqui no Brasil que são especializados nisso, em envio. O valor do despachante varia muito, né, de acordo da forma que você vai entregar o material para ele. Se você vai entregar o material para ele fazer embalagem, tirar toda a documentação e pagar, ele vai cobrar um preço. Se você entregar para ele já embalado, né, na conformidade das regras internacionais, ele vai cobrar um preço mais baixo. Então, existe essa forma, é mais trabalhoso, sim, mas eu acredito que vale a pena, né, jogar um pouco nas 11, usar uma plataforma que entrega mais mastigado para o artista, usar outra que vai te dar mais trabalho e vai gerar mais custo, mas é importante que o artista entenda que no custo do trabalho dele tem que estar tudo isso, né? Tem que estar o custo final, não é só o custo do tempo e o custo do material, é o custo do despachante, é o custo da embalagem, é o custo do tempo que você vai atrás dessa documentação. Então, é importante colocar isso no preço final da obra para que quando você for receber o seu pagamento tenha valido a pena tudo isso. Sim, então essa plataforma ela é bem completa, ela tem uma vantagem sobre a SAT, que ela tem uma certa curadoria um pouco mais, digamos, um pouco mais seletiva, né? Você encontra aqui nessa plataforma artistas como Andy Warhol vendendo obras, você encontra desenhos do Picasso, você encontra muitos artistas já consagrados, o que acaba dando um peso para a plataforma muito grande. Já na SAT você tem todo tipo de artista. Então, aqui, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento do que é bom, do que é ruim, porque isso realmente não existe, na minha concepção, né, um trabalho bom ou ruim, existe um trabalho bem estruturado, mal estruturado, o artista que produz com regularidade, que vai dar para ele mais base, né, de preço. Mas, enfim, de uma certa forma, isso acaba selecionando e trazendo compradores, né, trazendo um tráfego mais qualificado para a plataforma. Agora, pulando aqui para o terceiro exemplo, essa plataforma que chama The Artling, é uma plataforma de Singapura, ela atende basicamente o mercado asiático. Então, foi isso, né? Eu comecei pela SAT, que é o mercado americano, a Asper, que é o mercado europeu, e a Artling, que é o mercado asiático. Sendo que todas elas vão muito além dos continentes, mas, de uma certa forma, por elas estarem baseadas, né, naquele país ou naquele continente, ela tem mais força. A Artling também trabalha com esquema de comissão, ela não cobra mensalidade, e é muito parecida, elas são todas muito parecidas. A diferença da Artling também faz a retirada na sua casa, se for uma obra enrolada, né, uma obra em tubo. Se for uma tela, ela já não faz, então tem algumas outras regras. Aqui também, como no exemplo da Asper, as regras que valem podem ser seguidas as regras de embalagem da SAT, que são as regras completas. E também fazem o pagamento. Todas essas três que eu estou falando, eu já recebi pelas três. Elas funcionam muito bem, são muito sérias, é um negócio muito bem estruturado e funcionam. Agora vem, né, a questão, beleza, estou trabalhando, fiz o meu trabalho, e vendi. Eu preciso pagar impostos sobre isso, né? Então, tudo isso que eu estou falando é o que as galerias fazem, né? De alguma forma, e não os artistas. Tá, então, assim, coloquei meu trabalho à venda, realizei uma venda, paguei a comissão na verdade, a comissão é descontada já na fonte, né? Porque você recebe o pagamento da plataforma, então eles já descontam lá o percentual deles. Mas eu preciso pagar imposto, né, sobre essa venda. Como é que funciona isso? Eu lembro que na época eu fui atrás de contador para tentar entender, e haviam me falado que possibilidade do carnê-leão ou algum outro tipo de
de alguma outra forma de pagar imposto sobre isso. Mas a conclusão final que eu tenho é que não é um veredito, né, porque a gente está no Brasil e a política fiscal é tão complexa que eu estou falando aqui foi do meu último apanhado de conversas com contadores e tudo mais. Mas assim, é preciso ter uma empresa para gerar um imposto. Como eu tinha uma empresa de prestação de serviço de design, eu pedi ao meu contador que fizesse uma alteração, né, do negócio da empresa, e ele incluiu esse tipo de negócio. Então, assim, quando você recebe o dinheiro, esse dinheiro vem em dólar ou euro. Então, existe a cotação do dia. E aí, vou dar um exemplo hipotético aqui. Você recebeu $1.000 e o dólar está R$5. Então, você recebeu R$5.000. Se o dólar estiver 5,10, você vai receber R$5.100. Então, você tem que pegar esse valor que entra na sua conta e emitir uma nota exatamente nesse valor, porque aí você vai pagar o imposto de acordo com o tipo de empresa que você tem, em cima do valor recebido. E aí você está quite perante, né, a Receita, está pagando todos os impostos. Eu acredito que, não sei se existe outra forma, eu acredito que não, porque com essa variação cambial muito grande, se você for, sei lá, declarar isso no imposto de renda para pagar depois, como é que você vai ter certeza que no dia 5 de julho de 2021 o dólar estava, sei lá, na cotação exata? Então, eu acredito que a forma mais segura e melhor, inclusive para o próprio artista, para poder pagar o imposto em cima daquilo que ele está recebendo, né, para não ter um acumulativo, não acumular, né, uma carga tributária, acumular todos os impostos para pagar, pode ser, para quem não é muito organizado, pode ser muito complicado. Então é isso, existe, né, existem algumas formas, mas eu acredito que essa é a melhor. E aí você vai, na medida do tempo, isso vai se tornando um processo natural. Todos esses processos, aliás, né, o processo do upload da obra na plataforma, o processo de embalagem da obra, de envio, de recebimento, de pagamento de impostos. No começo, ele é muito assunto paralelo, mas depois que você fizer 5, 10, 15 vezes, você vai introjetando isso e vai meio que decorando todo passo a passo e a coisa vai fluindo, né? Você vai praticamente faz parte, né, do seu trabalho. Eu entendo que muitos artistas têm muita é muito difícil, né? Tem muita resistência com relação a essa documentação, a burocracia, a tudo isso que gera uma venda. Mas eu também entendo que um artista que não vende não tem como ele produzir, porque ele tem que gerar, tem que botar dinheiro para continuar produzindo. Então, esse é um assunto inerente ao negócio quando se trata de querer ser um artista e se sustentar de alguma forma a partir da arte. Então, essa barreira, né, entre sou um artista, não entendo nada de dinheiro, não entendo nada de lei, não entendo nada de impostos, de tudo isso, é importante quebrar, né? Eu tenho um amigo que tem uma frase ótima, que ele fala que a burocracia vai sempre te vencer, porque a burocracia é tão gigantesca, que é uma coisa, né, secular, tão enraizada, principalmente na nossa cultura, que você não tem como vencê-la, tipo, não adianta enfrentar isso, porque você vai perder. Então é melhor você entender como funciona e dar seguimento e entender que tem que ser feito, porque é a única forma de viver de arte de forma independente, gerando receita. Tudo isso que eu falei, enfim, é um caminho que eu trilhei ao longo desses anos. Existem outros caminhos, outras plataformas, como eu falei, muitas plataformas brasileiras também. É importante diferenciar, né, plataformas de artes visuais como um todo, de plataformas, digamos assim, de pôster, de decoração. Não existe a plataforma certa ou a plataforma errada, existe a plataforma que o seu trabalho se adequa melhor, né? As plataformas de pôster, como tem algumas aqui no Brasil, elas pagam muito menos, né? Você geralmente envia o arquivo, geralmente digital, você envia o arquivo.
Então, eles ficam em poder desse arquivo, o que os artistas visuais geralmente já não fazem, porque os arquivos, mesmo os digitais, são de poder do artista, ainda mais agora que a gente está no universo que tá do NFT, que eu nem vou entrar nisso, até porque eu não tenho conhecimento suficiente, mas que é mais uma forma de tentar rentabilizar o trabalho, sobretudo o trabalho digital. Então, é importante diferenciar, né, o que são plataformas de artes visuais, o que são plataformas de decoração de pôster, e tentar adequar e entender onde o seu trabalho se encaixa melhor. E repetindo que não existe a melhor ou pior plataforma, existe só a plataforma que funciona melhor para o seu trabalho. Bom, dito isso, já falei aqui das soluções de embalagem e tal. Tem alguns detalhes assim, que eu posso falar aqui rapidamente, porque depende muito do tipo de obra, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o upload lá na plataforma, eles perguntaram qual era o peso da obra, né? Aí eu falei, bom, pesa 300 gramas, porque é papel. Errado, né? Na verdade, pesava 4,5 kg, porque o peso é com a embalagem completa, né? Você imagina que um papel enrolado com plástico bolha dentro de um tubo de papelão, né? Craft. Esse craft dentro de mais plástico bolha e tudo isso dentro de um tubo de PVC, no final das contas, ficou ali em 4,3 kg. Então, toda vez que tivesse, enquanto pesa a obra, é o peso dela embalado. E às vezes você pode perguntar, pô, mas é meio difícil, né? Como é que eu vou saber uma obra como uma tela, por exemplo, está ali atrás, como é que eu vou saber, né, prever quanto vai pesar no final? Mas aí, geralmente, o site ele dá uma dica, o site da FAT dá essa dica, né? E o que você pode fazer é uma simulação, né? Eu acabei até comprando uma balança de precisão aqui para poder ter mais controle sobre isso, porque se eu chutar muito para cima, né, pegar uma obra que embalada pesa 4 quilos e eu colocar no site que ela pesa 10 quilos, isso vai onerar o valor do transporte e esse valor vai ser repassado para o comprador, então a obra vai ficar mais cara. Não vale a pena. O ideal é informar ali muito próximo ao que vai ser. Da mesma forma que se eu botar um peso muito baixo, quando a empresa vier coletar a obra, não vai bater o peso que foi do descritivo com o peso que está na documentação. Então, isso é mais um capítulo, enfim. Mas também é uma questão de quilometragem, né, de tempo, porque com o tempo você vai entendendo e vai sabendo assim, bom, se eu fiz uma obra 50 por 50 e pesa 3 quilos, uma obra 100 por 100, talvez vai pesar 6 ou 5 e pouco, então você acaba processando isso de uma forma mais intuitiva. Bom, o material necessário para envio eu já falei, né? Declara o certificado de autenticidade, o certificado do IFAM e a declaração de arte. Na verdade, eu falei mais do certificado do IFAM, né? O certificado de autenticidade, ele geralmente existe um modelo nessas plataformas para você fazer download. Nada mais é do que um documento que tem uma imagem da obra e a sua descrição lá dizendo que você fez aquilo ali, assinando, datando. Mas você pode fazer o seu próprio modelo também, né? Eu geralmente envio os dois, envio o da plataforma e o meu pessoal, que foi feito a partir de modelos que eu peguei na internet, né? Fui lá na internet, digitei certificado de autenticidade lá em inglês, cruzei algumas informações e criei o meu. Mas isso é muito importante, porque, como eu disse, né, são obras que custam, que tem um valor agregado alto. É importante que o comprador se sinta seguro, né, de estar comprando uma coisa verdadeira. Então, quanto mais você se cercar, né, dessa veracidade, mais seguro vai ficar o comprador do outro lado. E também, de uma certa forma, isso também atesta, né, que o seu trabalho tem um valor. Então, é importante tanto para o comprador quanto para o artista. Acho que vale a pena investir um tempinho e criar um certificado bem estruturado. E a declaração de arte é um documento que, enfim, que a SAT te manda, que é um modelo que também serve para as outras. E esse me parece que é para a alfândega estrangeira, porque ele é todo em inglês, mas nada mais é também do que você assinar um termo dizendo o nome da obra, a procedência dela, para onde ela está indo, e o mais importante, dizendo que ela tem menos de 50 anos. Enfim, essas são algumas dicas assim de como entrar nesse mercado.
É claro que existem dezenas de caminhos que provavelmente eu não conheço, mas eu acho que esse é um caminho que funciona. Os artistas geralmente se sentem um pouco fora do game, né? Fora do mercado. O mercado de arte é um mercado muito restrito, muito seletivo e muito elitista, principalmente. Mas os compradores, né, principalmente os compradores que estão fora do Brasil, eles não necessariamente rezam essa cartilha, né, das galerias. É ótimo, galeria, as galerias ajudam muito também, fazem parte, mas se você não pertence, né, ainda, talvez possa vir a pertencer a esse grupo de galerias e quer que seu trabalho precisa gerar renda para o seu trabalho, esse é um caminho que funciona, é um caminho que dá muito trabalho, mas que te paga bem. Obviamente que com a diferença de câmbio, né, isso se torna muito mais atrativo. Quando eu falo de diferença de câmbio, posso dar aqui um outro exemplo, né, para deixar isso claro. Se eu tenho uma obra que custa um valor hipotético, tá? R$ 5.000 no Brasil, não quer dizer que eu vá vender ela por $5.000. Obviamente que o valor percebido, $5.000 representa muito mais do que R$ 5.000 para o americano, independente de câmbio, né? É o valor de compra do dinheiro, né? Mas R$ 5.000, será que R$ 5.000 são $1.000 na ponta da linha, assim, na ponta da cabeça para o cara lá de fora? Não, R$ 5.000 não são $1.000, é um pouco mais de $1.000, entendeu? Em termos de percepção. Então, até para valer a pena todo esse esforço de embalagem, documentação, pagar comissão, tudo isso, é importante que o valor que seja cobrado, que você cadastre lá na sua obra, seja maior do que o valor se você for vender a obra no Brasil. Porque, no final das contas, você vai ter os gastos também. Então, é importante que no final isso faça sentido. Então, digamos assim, dar um outro exemplo hipotético, né? Se eu vendo a obra aqui por R$ 1.000, por R$ 5.000, eu estou falando de $1.000, eu posso colocar essa obra por $2.000 no site gringo. Ela falou, bom, mas aí você vai ganhar 10 mil. Não, calma aí, né? Vamos pagar os 30%, vamos fazer toda a documentação, que se passar pelo despachante ainda tem um custo extra, fazer todo o pagamento de embalagem. No final das contas, eu vou ganhar 6 mil, entendeu? Tipo um bônus muito pequeno, 6.500. Mas, muito provavelmente, essa obra vai ter uma possibilidade de saída, até pelo alcance, mesmo custando $2.000, maior do que se ela ficar aqui no Brasil custando 5 mil. Basicamente porque você aumenta o seu público exponencialmente, né? São 3 plataformas que eu citei aqui. Uma plataforma dessa já vai aumentar o seu público absurdamente. Então vale a pena. Tudo isso que eu falei está muito focado nas plataformas, tá? Mas é claro que existe a sua lição de casa aqui, né? Nas suas plataformas, nas suas redes sociais. A partir do momento que eu fiz essa transição para a arte, eu transformei o meu perfil do Instagram, por exemplo, de pessoa física, digamos assim, para um perfil comercial. Eu parei de postar coisas do dia a dia e comecei a focar só na postagem do meu trabalho. Isso começou a gerar um tráfego, eu comecei a responder as pessoas ali. Então, também existe um trabalho paralelo, né, que o artista tem que fazer. Cada um faz do jeito que acha melhor. Enfim, eu procuro focar muito no trabalho e não no artista, né? Eu costumo postar só trabalhos, coisas relacionadas ao trabalho, mas cada um tem uma forma de se relacionar com a rede social. Mas é importante que isso também sirva de apoio, né, como divulgação nas mais diversas redes sociais. Porque essa é a única forma também de você aumentar o valor percebido, de você ganhar destaque nas plataformas. Não tem como. E a mesma coisa vale para o site, né? Um site pessoal, bem estruturado, com os seus trabalhos, o que você já fez, né? A sua produção passada, a sua produção recente. Tudo isso dá muito embasamento, principalmente por conta da continuidade, né? A maioria dos compradores ou colecionadores de arte, eles não estão comprando somente aquele objeto que está ali sendo vendido, eles estão comprando a história, eles estão comprando o futuro,
quando o trabalho, né, já passa por um valor mais alto, eles estão, de alguma forma, indiretamente, pensando até no investimento. Então, é necessário que tenha essa estrutura por trás, se você quiser vender algum trabalho por um valor significativo. Pensar que a pessoa que está investindo esse dinheiro, ela tem que ter um retorno. Não é um retorno matematicamente financeiro, não é uma aplicação como bolsa ou alguma coisa assim, ou dólar, ou ouro. Mas é um investimento, então ela precisa de alguma segurança, né? Que o risco, como qualquer investimento, seja o menor possível, possa ser calculado de alguma forma, né? Você comprar a obra de um artista por um preço alto e amanhã esse artista não está produzindo mais nada, a obra que ele comprou geralmente vai perder valor. E isso abre talvez aqui para um capítulo importante que muita gente tem dúvida, que é da precificação, né? Porque eu falei de valores de uma forma hipotética, e esse é um capítulo muito difícil, né? Como precificar uma obra, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, está mentindo, porque, né, não existem valores, fórmulas matemáticas para chegar numa precificação. O que eu penso sobre isso é que a precificação tem a ver com produção, com tempo de produção, com a sua proposta do que você está fazendo. Não existe nenhuma regra de precificação, mas talvez para quem esteja começando, a melhor forma de chegar a algum valor é pesquisando nas próprias plataformas outros artistas. Se você não é um artista consagrado, você pode pegar lá vários perfis de artistas de vários países que também não são conhecidos e entendendo o preço que eles praticam, até para você, quando estiver lá, ter uma certa equiparidade, né? Para não ficar muito baixo nem muito alto. E aí está jogando o jogo com as mesmas cartas na mesa, né? As plataformas, elas sempre tentam colocar o preço mais alto, porque como elas ganham percentual, para elas é interessante. Elas não ficam regateando ou pedindo para você abaixar o valor é você que determina. Mas esse comparativo com outros artistas, com estilos, talvez técnicas, talvez tamanhos, né, formatos, isso tudo ajuda muito a te dar um norte nesse assunto que é tão delicado e tão complicado para os artistas. Então é isso. Assim, isso que eu falei é um caminho, né, de entrada. Tem que se pesquisar muito, voltar até essas plataformas, ler ali todas as regras com atenção. No começo eu cheguei a imprimir algumas para ficar lendo no papel, para poder entrar na cabeça, né, assim, introjetado de informação. É um start, um pontapé inicial, né? Uma vez lá dentro, as coisas vão se desdobrando e você vai pegando novas regras, novos impostos, novos documentos, tudo isso vai sendo gerado. Mas o importante é entender que é possível, né, como brasileiro, como artista, gerar alguma renda, buscar outros mercados, porque, como eu sempre digo, todo mundo joga contra, né? Não pessoas físicas, né? Mas a gente tem uma estrutura que joga contra as artes, joga contra a cultura, joga contra a produção cultural de uma forma geral. Então, a gente tem que buscar saídas para conseguir sobreviver dentro da falta de política pública em torno do assunto. Gente, é isso. Se quiser mais informações, vão até essas plataformas. Tá? Espero ter poder contribuído de alguma forma. Não sou o mestre sobre o assunto, estou aqui também no dia a dia tentando aprender cada vez mais. E espero realmente que alguém se sinta encorajado aí a traçar esse caminho independente da arte, sobretudo no mercado internacional. Obrigado.